Pregar a palavra de Deus é um desafio, para mim sempre é um desafio. É desafiador falar da palavra de Deus. Mas é muito prazeroso também. O ministério é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Versículo de 1 a 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto, 6 de largo. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os seus governos, os prefeitos, os governadores, os juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas, e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O Nabucodonosor, ele é a expressão daquilo que é a contemplação humana. O Nabucodonosor, ele é a expressão de tudo aquilo que se refere à preservação do que não se preserva. O Nabucodonosor, ele é a expressão do homem que não deseja ser enganado, mas também não se rende às revelações divinas. Então, quando nós olhamos para a vida do Nabucodonosor, então há um pouco desse Nabucodonosor muitas vezes em nós. Porque nós estamos tentando contemplar a nós mesmos, estamos tentando preservar o que não se preserva, e estamos, de fato, não querendo ser enganados, mas resistindo a toda a revelação divina. Ninguém quer ser enganado. Você já conversou com alguém que deseja ser enganado? Que tem o forte e ardente desejo de ser enganado? Não, o Nabucodonosor também não. Tanto é que ele é muito sagaz, diga-se de passagem. Ele não é como o faraó. Ele tem um sonho da parte de Deus. E muitas vezes aquilo que é da parte de Deus é perturbador à nossa alma.
Vou falar de novo. Muitas vezes, aquilo que é da parte de Deus é perturbador à nossa alma. Porque confere todas as coisas ao contrário daquilo que nós concluímos de maneira humana. Por isso, Jesus disse para os seus discípulos: não fique perturbado o vosso coração. As coisas de Deus são perturbadoras a nós. Como foi a Nabucodonosor. Mas ele é sagaz. Quando ele chama os magos, encantadores, os caldeus, os feiticeiros, os adivinhos, ele diz assim: eu tive um sonho, mas conta o sonho. Não. Capítulo 2 de Daniel, versículo 9. Abra sua Bíblia aí. 2:9. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença. Ninguém quer ser enganado. E aí a sagacidade do Nabucodonosor, ele diz assim: olha, vocês têm que me falar o sonho e a interpretação. Versículo 9 ainda. Até que se mude a situação, portanto dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Ninguém quer ser enganado. Até o Herodes queria ver da parte de Jesus alguma coisa. O Acabe, apesar da religião instituída pela sua esposa, a Baal, ele também não queria ser enganado. Portanto, quando ele chamou Micaías, vou para a guerra, eu vi Israel como ovelhas que não têm pastor. Mas os 400 profetas de Baal disseram para ele: o Senhor vai vencer. Mas em quem ele creu? Ele foi disfarçado para a guerra. A gente não quer ser enganado, mas também não quer dar ouvido à verdade. Você não quer que ninguém minta para você, mas quando lhe falam a verdade, você também fica ofendido. Vocês têm que me falar o sonho e a interpretação dele. Daniel não enganou o Nabucodonosor. Capítulo 2, versículo 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Versículo 37. Tu, ó rei, é rei de reis, a quem deu o Deus do céu, conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. O Senhor, quando teve o sonho, o Senhor viu uma estátua, e ela era terrível diante da sua presença. Presta bem atenção, era uma estátua. E ela era terrível a sua aparência. Mas o Senhor, ela tinha cabeça de ouro fino, e o restante dela era de prata, bronze, os pés eram misturados de ferro e barro. Daniel está falando a verdade. Versículo 44 do capítulo 2. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
não ouviu nenhuma mentira. Mas no capítulo 3, ele não levanta uma estátua. O Nabucodonosor, ele é sagaz, ele é um homem que conclui todas as coisas de maneira humana, apesar de ouvir a verdade. Agora ele não produz uma estátua, ele produz uma imagem. E essa imagem, ela não é apenas a cabeça de ouro, é toda de ouro. E creio que essa imagem não é de nenhuma divindade dos caldeus, não é nenhuma divindade dos babilônicos. Essa imagem é do próprio Nabucodonosor. Então, apesar de nós ouvirmos uma verdade de Deus, imaginem um homem que no seu tempo todo-poderoso ouve que o seu reino e os demais reinos que virão, todos eles sucumbirão e um reino surgirá, dominará sobre tudo, e esse reino não pode ser vencido e permanecerá para sempre. Já imaginou uma pessoa que pensa que pode tudo ouvir isso? E ele ouviu sobre o Deus dos céus. Então, apesar de nós ouvirmos uma verdade de Deus, uma revelação de Deus, isso não significa que nós vamos acatar a verdade de Deus. Ele constrói uma imagem, e imagem fala de nós. Fala da nossa autopreservação. Com o que nós estamos preocupados? Com a nossa imagem. Porque nós estamos tentando perpetuar alguma coisa neste mundo. Porque nós estamos tentando preservar o que não se preserva. É como segurar as águas do oceano com a mão, é como segurar as areias do deserto com as mãos. Não tem como. Sabe quais são as revelações divinas para nós? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Você sabe disso? 1 de João capítulo 5, sabemos que Ele nos ouve. Você sabe disso? 1 de João capítulo 5, sabemos que somos de Deus. Você sabe disso? Eu sei, pastor. Então por que você vive aflito, angustiado, com temor, com medo? Por quê? Porque apesar de nós termos uma revelação divina ao nosso coração, a gente saber de tudo isso, a gente entra em pânico. Dá uma dor no dedão do pé. Sabemos que somos de Deus. Dá uma dor de barriga. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Ficamos doentes, sabemos que Ele nos ouve. Mas apesar de nós sabermos todas essas coisas, Jesus, ele fala há 2000 anos, não sobre o mal do terceiro milênio, mas sobre o mal da humanidade. Por que que o seu coração está ansioso? Quer ver uma coisa? Quando Jesus ensina a orar, e ele fala do pão, a gente está achando que Deus está falando de comida. Nós estamos interpretando a palavra de Deus de maneira conclusiva nossa.
Quando você vê Jesus falando sobre as ansiedades, ele fala: você não sabe que todas as aves do céu, o Pai alimenta elas? Você já viu o lírio do campo mal vestido? Então Deus está falando de cuidado. Então, apesar de nós ouvirmos toda a palavra de Deus, ainda vivemos em aflição, com medo de perder o emprego, com medo do que vai ser minha vida no futuro. O que eu vou fazer da minha vida? O que você vai fazer da sua vida? Sabemos que somos de Deus, que Ele nos ouve e que todas as coisas vão cooperar. Qual é a sua dúvida? O que dentro da sua mente não está esclarecido? O que ainda dentro do nosso ventre, das nossas entranhas, ainda se contorcem? Nabucodonosor, ouvindo verdade, levantou uma imagem. A conclusão de Nabucodonosor é: se o reino desse Deus não pode ser destruído, então eu vou criar o meu reino e um Deus para que esse reino não seja destruído, uma imagem. O apóstolo Paulo falou em Filipenses que as pessoas se tornam Deus quando passam a ser governadas pelo seu próprio ventre. O Deus deles é o ventre. O livro de Apocalipse diz que quando Deus mandou o João comer o livro, ele tinha um paladar agradável, mas quando ele chegou na entranha, ele amargou. E por que amarga? Porque as nossas entranhas estão ainda tentando governar a nossa vida. Nós sabemos de todas essas coisas. Mas você continua com o coração aflito. O que vai ser da minha vida? Quando João olhou para a terra, tinha tribulação. Quando ele olhou para o céu, tinha um cântico celestial. Ele falou: e agora? Mas também na terra tinha o cuidado de Deus, segurando os anjos. É só 5 meses de tribulação. E com a imagem agora que Nabucodonosor levanta no capítulo 3, ele está tentando estabelecer o seu nome. Porque nós estamos preocupados só com uma coisa, na verdade: conosco. Com a nossa imagem. Como que as pessoas nos veem? O que eles acham de nós? E aí nós falamos que o catolicismo é uma idolatria. E a gente vive criando imagem. E transformando ela no nosso Deus. Nós temos uma prática sem fim de colocar a etiqueta de Deus em que não é Deus. Casa virou Deus. Carro virou Deus. Emprego virou Deus.
Mas parece que essas coisas estão ficando meio que naturais para nós. 1 de João, capítulo 2. Abra a sua Bíblia. Primeiras de João, capítulo 2. Versículo 17. Ora, o mundo, o quê? Passa. Apesar de nós lermos, sabermos, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós sabemos que o mundo passa. Parece que em todo o velório que a gente vai, a gente sai do velório com aquele coração assim: eu não vou mais me apegar com as coisas deste mundo, eu vou servir a Deus. Passou 3 dias, você esqueceu do velório. Você já esqueceu de como eram as coisas, como diz o livro de Tiago. E essa muitas vezes tem sido a nossa regra de vida. Nós estamos colocando e transformando as imagens que nós estamos criando em Deus. Porque nós temos um objetivo de vida, só que nós não entendemos que o mundo passa. O Nabucodonosor achou que a sua realização humana o perpetuaria no governo, na história, no mundo. Mas isso não aconteceu. Por isso que nós falamos no começo, as coisas de Deus perturbam o nosso coração. Porque Deus só fala coisa que a gente não quer ouvir. Parece que Deus é um estraga-prazer das nossas conclusões. Mas Deus não é isso. Deus é um pai que ama os seus filhos, que é bondoso, generoso, festivo, repartidor, abençoador, e até mesmo quando o filho rebelde quer ir embora, ele entrega a parte para o filho poder ir. E quando o filho volta e já não é mais aquele filho, ele também recebe de portas abertas. O Nabucodonosor queria deixar um legado. As pessoas vivem tentando deixar legado, meus irmãos. Eles vivem tentando deixar alguma coisa para que eles sejam lembrados. Nós não temos que ser lembrados. Quem tem que ser lembrado é Deus. Quem permanece na história da criação do universo é Deus. Tudo Ele começou, tudo Ele vai terminar. Livro de Gênesis, capítulo 11. Versículo 4. Nabucodonosor ouve verdade, mas ele não quer ser enganado, mas também ele não considera, como diz a Bíblia, as revelações divinas, como nós. Ele cria uma imagem dele mesmo,
contemplação da sua pessoa, a tentativa da preservação de um reino que ele achou que agora, com uma estátua de ouro inteira, aquela pedra não cairia sobre ela. Como agora eu sou Deus, e todos os grandes dominadores do mundo se intitulavam o quê? Deus. Enquanto Deus se fez carne, a carne está tentando ser Deus. Enquanto Deus habitou no meio dos homens, os homens querem ser a própria deidade. Capítulo 11, versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A gente quer ter um nome marcado. Isso é tão assim, meus irmãos, é uma crise tão grande no homem, que Deus teve que esconder o corpo de Moisés, para não virar uma romaria. Nós temos problemas com isso. Nós temos problemas em aceitar a divindade, a palavra, a revelação de Deus. Há uma confusão na nossa mente. O nosso coração, ele vive carregado, porque nós estamos tentando preservar a nossa imagem, ao ponto que não é a nossa imagem que importa, porque só um nome precisa ser santificado: o nome de Deus. Só um nome tem que ser adorado: o nome de Deus. Só a um nome nós devemos nos prostrar: o nome de Deus. Porque senão a gente faz de Deus um paraquedas, que a gente usa só quando precisa. Quando você pula, a necessidade bate, puxa a corda. Nós queremos fazer isso. Nós estamos preocupados em deixar marcos, nomes, torres, imagens, ao ponto que não deveria ser assim. Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas capítulo 12. Versículo 17. Qual é a imagem e a contemplação? Arrazoava consigo mesmo. Jesus contando essa parábola, essa alma não tinha com quem conversar. É um monólogo. Essa alma não tem família. Essa alma não tem conhecidos. Essa alma só tem ele mesmo. Então o monólogo está estabelecido. Arrazoava. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Um galardão no céu. E na terra.
quem dá um copo de água a um dos seus pequenos. Ele falava com ele mesmo. Olha como é que é o monólogo. Farei, farei isto, destruirei, recolherei meus bens. Isso é uma contemplação pessoal. Nós temos um grande problema em trabalhar com essa questão de riqueza e pobreza. A Bíblia diz que tem gente que pensa que é pobre e é rico. Então, quem são os ricos? São todos aqueles que dizem, isso aqui é meu. A igreja do Antigo Testamento, aliás, do Novo Testamento, ela ficou reconhecida com uma palavrinha em Atos dos Apóstolos. Ninguém considerava seu coisa alguma. Isso é comunismo, pastor? Não, isso é cristianismo. A contemplação nossa, eu vou recolher para mim, meus celeiros, minha colheita, a imagem que nós estamos criando. Daniel, capítulo 3. E aí, Paulo, ele diz, transformamos o nosso ventre em Deus. Isso é Filipenses 3,19. Agora o Nabucodonosor, do versículo 2 ao 7, ele quer culto. Ele quer uma adoração. A grande pergunta é, quando o culto é ruim, irmão? Tem culto ruim? Se o culto é ruim, é porque o culto não é para Deus. É para quem? É para mim. Tem hino mal cantado, irmão? É porque o hino é para Deus, não é para mim. Ao passo que eu saio da minha casa, não para ser cultuado, mas para cultuar. Então, toda a palavra de Deus que eu ouvir é boa, perfeita e agradável. Não pode ser desagradável. A não ser que ela me traga uma tristeza, como disse o apóstolo Paulo, que gere em mim um arrependimento. Então não tem culto ruim. Porque todo culto é para Deus. Se eu sair da minha casa, vamos ver se o culto hoje vai ser melhor do que o domingo passado. O domingo passado estava duro, hein? Misericórdia, meu Deus, que isso? Então todo culto é bom. Porque a gente se reúne,
com o propósito de adorar a Deus, então o nosso ajuntamento não é para pior, mas é para melhor. Ele se torna pior quando o culto é para nós. Agora ele quer culto. O César queria culto. Jesus disse: não. César delimita o que é legal e ilegal. Deus diz o que é certo e o que é errado. O César podia falar para você assim: o seu comércio que você tem aqui no meu império é ilegal. Mas Deus é quem diz o que é certo e o que é errado. Quando Jesus, na tentação, se prostrado me adorares, Mateus capítulo 4, Jesus termina dizendo: só ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Nós não queremos ser enganados, mas também não queremos considerar a verdade. Nós criamos a imagem, queremos preservar o que não se preserva. Há uma luta, meus irmãos, da nossa parte, de tentar lutar contra a ferrugem, a traça e os ladrões. Você pode fazer uma alimentação saudável, não tem problema nenhum. Você pode fazer academia, não tem problema nenhum. Só que eu quero falar uma coisa para você. Nós temos prazo de validade. E não falo isso para você ficar constrangido, não. Eu falo isso para que você tenha esse discernimento no seu entendimento e no seu coração. Eu visitei uma pessoa com 90 anos em cima de uma cama, menos de 15 dias, e você olhava para ele e ele já não queria mais. Ele ouve a sua oração, ele toma a ceia que você leva, mas para ele já sabe com Deus que o tempo dele acabou. Nós temos algumas perguntas. O que é viver muito ou pouco? Para que você quer viver muito? Para conjugar tudo na primeira pessoa do singular? Salvação também é pensar. Nabucodonosor agora quer ser adorado. Mas não tem culto para ele. Porque culto é para Deus. Se alguém não se prostrar, vai morrer. Sempre uma ameaça de morte. Filipenses, capítulo 2. Vamos encerrar lendo. Filipenses 2. Versículo 9.
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Qual que é o nome de Jesus? Os anjos, quando conversaram com os pastores, eu trago boas novas de alegria, que é para todos, que hoje, na cidade de Belém, nasceu o Cristo, que é o Senhor. Então, qual que é o nome de Jesus? Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus é Cristo, o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Na nossa vida, todas essas questões, elas vão surgir. Elas vão aparecer. E peço em nome de Jesus, o Cristo, que cada um seja fortalecido no seu poder e na revelação da sua palavra. A angústia de Paulo pelos irmãos era uma só: sinto dores de parto até Cristo ser formado em vós. Então, os filhos de Deus são a comunidade dos Cristos deste mundo. Que carregam a sua cruz, estão entregando a sua vida, que dentro da autopreservação e do evangelho triunfalista, não querem ser o primeiro, não desejam ser o maior de todos, porque esse é o reino dos céus. E nós sabemos de todas essas coisas. Que Deus possa nos abençoar, trabalhar o mais profundo da nossa alma, para, ao ouvirmos a sua palavra, possamos sair transformados deste lugar, em nome de Jesus. Só ao Senhor seu Deus adorarás. Não fique preocupado com o pó da terra, porque ele passa.